Mais uma vez, graça e paz, meus irmãos. Hoje nós não tivemos nosso EBD e Deus nos agraciou com a chuvinha, né? Aquela chuvinha boa de cair no domingo, sem compromisso nenhum, e a gente pôde, quem pôde ficar debaixo das cobertas, aproveitou, né? E que Deus nos dê mais dias assim, né? Dias que a gente pode ficar desfrutando da cama. Afinal de contas, com certeza deve ter alguém aqui que tem um colchão de 10 mil reais. Eu conheço gente que tem colchão de 20 mil reais e ele não dorme nesse colchão. Ele só passa a noite nesse colchão. Às vezes a correria da vida, né? Os problemas da vida, com todo o nosso conforto, com toda a nossa vida, não nos deixa dormir. E Deus tem guardado o nosso sono. Meus irmãos, dando continuidade, nós estamos na série de exposições no livro de Eclesiastes. Hoje a gente já vai para o nosso quarto sermão, capítulo 2 de Eclesiastes. Enquanto os irmãos abram a Bíblia, eu vou rapidamente dar os avisos. Oração segunda e quarta, às 6 às 6h30 aqui na igreja. Nosso estudo bíblico na quinta-feira, seguido de oração. E domingo, normalmente, teremos a nossa escola bíblica dominical, às 8h30, juntamente com, após dele, às 19 horas, o nosso culto, né? E em especial, meus irmãos, essa semana tem encontro de homens, né? Terça-feira. Então dia 23. Então na outra semana. Então na outra semana eu dou um aviso. Achei que era terça-feira agora. É na próxima segunda, né? Tá ok. Então semana que vem a gente reforça o aviso do encontro dos homens. Então é só isso. Nada mudou. Tudo na mais santa paz essa semana. Nossa agenda tranquila. Meus irmãos, então, Eclesiastes, capítulo 2, a gente já caminhou um pouco no capítulo 2, a gente já foi até os versos 11, de 1 a 11, e agora a gente vai caminhar mais um pouquinho, né? A gente vai tentar descobrir aquilo que o Salomão gastou sua vida e sua energia, né? Como a gente já disse, o livro de Eclesiastes é um livro que Salomão escreve na velhice, é um livro que o sábio escreve depois de viver tantas coisas, e ele tem muito a nos ensinar. Então Deus usa esse homem, Deus usa os seus escritos, né? Salomão é inspirado por Deus, é palavra de Deus aquilo que ele fala para nós, e como a gente tem visto, Salomão parece que ele vive no nosso tempo, né? Salomão é extremamente atual com o seu livro de Eclesiastes, e a gente vai prosseguindo e caminhando aqui. Então hoje nós vamos dos versos 12 até o verso 17, não vamos muito longe não, porque senão a gente fica muito longa a mensagem, né? Então, Eclesiastes 2, dos versos 12 a 17, a palavra de Deus diz assim: Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim, pois busquei eu mais sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci da vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Meus irmãos, quando nós éramos crianças, por ser criança, éramos curiosos, né? Então, aquela
pergunta por quê, ela não saía da nossa boca. A gente vê isso nas crianças, né? E existem crianças mais curiosas do que as outras, né? E com o passar dos anos, a gente cresce e às vezes a gente perde um pouco dessa curiosidade, perde um pouco esse nosso senso de querer descobrir novas coisas, mesmo que coisas triviais da vida, mas a vida vai nos levando para lados e que talvez a gente perde, né? Mas outros são diferentes, outros continuam com aquele mesmo senso de curiosidade aguçado, né? Os porquês da vida não param na infância, eles continuam, entram na adolescência, na juventude, e ele vai. E assim era a vida de Salomão, o pregador, o rei, o sábio, o homem mais sábio da terra, até então aqui o homem mais rico que já pisou na terra. Ele não cansa de perguntar os porquês da vida, os porquês de tudo aquilo que ele está investigando. A curiosidade de Salomão é insaciável. E lembre-se que Salomão ele está atrás de respostas. Salomão ele quer entender, ele quer encontrar o sentido da vida. Salomão ele está querendo mostrar para nós aquele sentimento que eu e você temos, né? Que a vida é boa, o mundo é bom, mas ao mesmo tempo essas coisas não preenchem o vazio do nosso coração. É uma pergunta que nós fazemos, é uma pergunta que o mundo faz, é uma pergunta que todos nós vemos constantemente, mas é uma pergunta difícil de explicar. Essa sensação que é belo, é bom, mas não preenche o nosso vazio. Então, a fim de entender este mundo, Salomão ele se aventura na sua longa e difícil jornada pela busca de encontrar o sentido da vida. Talvez você gaste a sua vida só perguntando o porquê da vida, mas Salomão ele busca saber, ele busca encontrar. Ele não apenas pergunta, mas ele vai atrás das respostas. Salomão, quando não conseguiu encontrar as respostas que ele procurava, meus irmãos, ele não desistiu. A gente viu que Salomão começa a investigação, Salomão começa as perguntas, começa a olhar com toda a sua sabedoria e inteligência, e ele encontra algumas respostas, mas ele é insaciável. Salomão não está satisfeito com o que ele tem visto debaixo do sol. Salomão, ele continua com um buraco. Salomão, como muitos de nós aqui essa noite, continua sem propósito de vida. Salomão aqui, ele vai trazer para nós essa noite aquilo que ele encontrou no final da vida, o verdadeiro propósito. Salomão encontrou. Esses dias eu estava conversando com um crente, e o crente falou para mim que ele acha que Salomão morreu e foi para o inferno. Eu falei, que é isso? Você não leu o livro todo? Eu falei, você não leu o final, o capítulo 12 de Eclesiastes é a chave do negócio, está lá escrito. Salomão é crente, ele é crente como muitos de nós, que teve uma vida que começou certo, mas depois entrou em caminhos tortuosos, se lambrecou no pecado, nos prazeres da vida, mas no final, pela graça e misericórdia de nosso Deus, Salomão volta à vida, volta, né, à sensatez. O sábio volta à sensatez. Então, Salomão já tinha falado para nós no verso 13 do capítulo 1, ele vai dizer assim, ó, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles o afligir. O pregador, Salomão, ele se empenhava, meus irmãos, com toda a sua sabedoria. Salomão quer respostas, Salomão é insaciável. Como um comentarista diz, Philip Hick, ele vai dizer assim, ó, a informação não trouxe transformação, tinha muita informação, e Salomão, à medida que retém informação, descobre coisas, ele vê que a informação não traz transformação. Salomão, ele tenta encontrar respostas buscando o diferente, o certo e o errado.
Salomão, ao tentar descobrir se o que era bom e o que era mal, se o que era certo ou o que era errado, talvez traria sentido para a sua vida, talvez trouxesse o sentido e propósito, mas ele vai dizer que no muito conhecimento, na muita sabedoria, só trouxe para ele dor e aflição, mais nada. Salomão, então, meus irmãos, ele parte para encontrar as respostas do sentido da vida, nos prazeres. Quantos de nós aqui gostamos e lambuzamos com os prazeres da vida? Salomão, ele fez isso. Salomão, ele maximizou os prazeres da vida, como ninguém. Talvez, na internet uma vez surgiu um camarada chamado Rei do Camarote, talvez ele se lambuzou como Salomão, dos prazeres e das delícias da vida. A gente vê que Salomão, ele vai desde os prazeres mais simples da vida até os prazeres mais sofisticados. A Bíblia vai dizer, e o próprio Salomão diz, que ele mergulhou em busca de respostas e realizações pessoais. Salomão, ele vai para o vinho, ele vai para as risadas. Salomão, ele se embriaga, ele vai para a bebida. Talvez a bebida pode trazer e preencher o vazio do buraco do meu peito. Salomão, ele vai para a música, ele é Salomão, ele é rico, ele juntava 24.000 toneladas de ouro por ano, ele podia ter tudo que o dinheiro comprasse. Então Salomão, ele mergulha nos prazeres da vida, tem músicos, mulheres. Salomão teve 1.000, as oficiais. Salomão, meus irmãos, ele lambuza nos prazeres da vida, e ele afirma que todas as vozes dos seus desejos ele atendeu. Ele vai dizer no verso 10 que tudo que os olhos dele desejaram, nada ele negou. Você já pensou nisso, meu irmão? Tudo que você teve vontade de fazer, você fazer. Todos os desejos, dos mais sadios até os mais insanos, dos mais puros até os mais pecaminosos e escabrosos, Salomão fez. Salomão, então, ele mergulha nos prazeres da vida, e mais uma vez, dos prazeres mais simples aos mais sofisticados, Salomão, ele com muita ênfase, ele vai afirmar para nós: tudo é vaidade, é correr atrás do vento, não há sentido debaixo do sol. Mas Salomão, ele não desiste. Salomão é o investigador. Salomão, ele quer encontrar, ele quer trazer esse conforto, essa resposta, ele quer nos mostrar de fato se há sentido na vida. E em Eclesiastes 12 ele vai dizer: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram? É interessante que a NVT, ela traz uma tradução, esse verso é um pouco difícil de traduzir. A NVT, ela traz um pouco de luz para nós. Ela vai dizer assim, eu resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez, pois quem pode fazer melhor do que eu, o rei? Lembrando, meus irmãos, que aqui no livro de Eclesiastes, loucura, insensatez não tem nada a ver com as faculdades mentais, não tem nada a ver com a loucura mental, tem a ver com a loucura moral. Então Salomão parte agora, mais uma vez, ele já tinha começado, mas ele volta e investiga novamente a sabedoria, a loucura, a estutícia, o bem e o mal. Eu vou investigar novamente. No verso 12 aqui, Salomão, ele questiona sobre quem poderá vir depois dele e trazer essas respostas. Ele é o sábio, ele é o homem a quem Deus deu toda a sabedoria, deu toda a riqueza, e Salomão, ele fala: eu tenho que gastar toda a minha energia para descobrir esse negócio, porque depois de mim, quem conseguiria fazer isso? Eu sou sábio, se eu não trouxer essas respostas, depois de mim, ninguém conseguirá trazer. Salomão aqui, ele olha para o futuro e ele vai perguntar: quem pode, a não ser ele, trazer respostas para esse questionamento? Quem é melhor do que o sábio Salomão para responder o questionamento que eu e você tanto temos e eu e você tanto ouvimos? Qual é o sentido da vida? Então, como aquela pessoa, meus irmãos, que já procurou algo, nós homens somos especialistas. Às vezes você fala para a esposa:
eu queria aquela minha camisa. Aí ela fala, você já procurou? Já. Você já procurou no armário, já procurou na gaveta, já procurou no cesto, já procurou? Já. E aí, não sei como, mas a esposa da gente, ela tem um olho a mais, né? Ela vem e descobre e vê aonde a gente viu e encontra o que a gente não encontrou, porque estava lá. É mais ou menos isso que Salomão faz. Salomão, ele para e volta de novo na sabedoria, na loucura e na estutícia. Talvez Salomão não investigou como deveria. Talvez Salomão, ele deixou passar alguma coisa, né? Aquilo que a gente fala para os nossos filhos, volta lá que você vai achar. É isso que Salomão faz. Nas palavras de um comentarista, ele vai dizer assim, ó, o que o pregador nos está dizendo é que, após buscar o prazer, ele reavaliou as pretensões da sabedoria e da tola loucura. Ele queria comparar as duas, estudando a diferença entre a maneira certa e a maneira errada de viver, para então ver se isso ajudaria a entender o propósito da vida. Meus irmãos, Salomão aqui, ele quer se certificar de que nada deixou de ser investigado. Todas as formas possíveis de descobrir a resposta, agora voltando na sabedoria, né, analisando a loucura e as estutícias novamente, Salomão, ele pretende aqui dar a última palavra. Salomão pretende aqui fechar o selo, no sentido da vida. E Salomão, ele está pensando que se ele for capaz de compreender o propósito da nossa existência, aquilo que ele tem a dizer aqui para mim e para você, persistirá para a vida toda. Aqui está a resposta. Salomão tem essa vontade de trazer a verdadeira resposta para o sentido da vida que eu e você tanto procuramos. Então Salomão, ao voltar-se aqui novamente, em busca dessa investigação na sabedoria, na loucura, lembrando que a loucura aqui é o mal moral, é as nossas loucuras que nós fazemos, né? A gente vai ver que Salomão faz esse contraste entre a sabedoria e a loucura. Muitos de nós aqui fazemos coisas que nós nunca pensamos em fazer. Muitos de nós aqui nos lambuzamos com pecados que nós nunca pensamos que faríamos. Loucura. É isso que Salomão está nos alertando aqui. É isso que Salomão está querendo chamar. Mas antes de entender a diferença entre o bem e o mal aqui, ele vai mostrar para nós que ele já investigou e ele descobriu que isso tudo era correr atrás do vento. Ele mostrou que a sabedoria, o muito conhecimento, é enfado, tristeza. Mas Salomão, ele não para. Salomão quer investigar, ele quer nos trazer respostas. No verso 13, Salomão vai dizer então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto a luz mais proveitosa do que as trevas. Salomão aqui, ele começa a investigar e parece que ele nos traz um aspecto positivo que antes ele não trouxe para nós a respeito da sabedoria. Parece que a sabedoria aqui tem alguma vantagem, né? Parece que a sabedoria aqui, ela é melhor do que a loucura. Ele vai mostrar que a sabedoria é luz e a loucura é trevas. O pregador aqui, meus irmãos, ele encontra essa vantagem, né? Apesar de limitada, o seu valor é legítimo, pois é muito melhor ser uma pessoa sábia do que um louco tolo. Tem essa vantagem. Pessoas sábias tendem a viver melhor do que as outras. Aquelas pessoas que ouvem bons conselhos e praticam, têm sim uma vida mais tranquila. Quantos de nós aqui temos ignorado os conselhos? Já sei de tudo, da minha vida eu cuido. E a cara cada vez mais se esborracha na parede, porque temos tentado viver uma vida de independência, de autonomia. Meus irmãos, Cristo, quando Ele nos formou, o plano de Deus era que o homem vivesse em comunidade. Você não foi criado para viver isolado. Não pense que você sozinho é alguma coisa, você não é. Por isso que lá no Éden Deus já falou, não é bom que o homem esteja só. Em todos os aspectos,
Você precisa de família, você precisa de amigos, você precisa de igreja, você precisa de gente. Sozinho você não é nada. Sozinho você só é mais um, dando murro ao ar. Não seja orgulhoso achando que você um dia vai bater no peito e vai dizer: tudo que eu tenho é graças a mim mesmo, ao meu esforço, porque não é. Mesmo que você conseguiu sem a ajuda de alguém, existe um Deus soberano que Ele dá a força para você trabalhar, mesmo que você não reconheça isso. Salomão então descobre que, sim, tem uma vantagem nessa sabedoria. E o verso 14, o pregador, ele vai ilustrar essa afirmação, ele vai dizer assim, os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas, contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. A NVT, que é a tradução mais contemporânea, do verso 14, ela vai dizer assim, o sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. A iluminação, meus irmãos, da sabedoria, ela nos dá a capacidade não apenas de enxergar, mas de ver. É como eu fazer uma pergunta para você: quantos jarros, ou quantos vasos de planta tem na porta da igreja? Todo mundo viu que lá fora tem 2 jarros, ou dois, como chama? Vasos de planta. Mas você às vezes não enxergou, você não prestou atenção, e está lá, você passou por eles. Salomão então vai dizer que a sabedoria é luz, ela traz essa capacidade de ver, não apenas de enxergar, essa capacidade que eu e você precisamos, de prestar atenção nas coisas, prestar atenção nos conselhos. Ele vai dizer, olhos na cabeça, e olhos na cabeça aqui traz a ideia de alguém que sabe o que está fazendo, alguém que sabe para onde vai. Então, essa sabedoria, por mais que humana, num certo sentido, ela é boa, não te deixa correndo atrás do vento no modo absoluto, você parece que não está totalmente perdido aqui. O sábio tem uma percepção boa, útil da vida, é bom a sabedoria, mesmo que ela seja humana, mas o tolo, ao contrário, meus irmãos, ele está numa escuridão total. E aqui, a Bíblia, principalmente o Evangelho de João, ela gosta muito desse contraste entre luz e trevas. Aqui, as trevas do tolo, do louco, não estão apenas do lado de fora, ele também tem escuridão do lado de dentro. Ele não quer saber de nada, ele não escuta ninguém, ele faz tudo a seu bel prazer, ele é um tolo. E a Bíblia nos chama a atenção para a sabedoria. A Bíblia vai dizer para mim e para você que na multidão de conselheiros há sabedoria. Meu irmão, está todo mundo falando para você ir para lá e você quer vir para cá. Uma vez um cara entrou na contramão e estava todo mundo vindo e ele somente indo, e aí ele cutucou a esposa, está vendo? Está todo mundo errado, só eu que estou certo. Esse é o tolo. Ele está na contramão da vida, todo mundo avisando, todo mundo dando luz alta, todo mundo buzinando, não faz, não vai. Mas ele acha que ele está certo. Ele está tanto sem luz do lado de fora quanto do lado de dentro. A Bíblia também nos exorta, meus irmãos, a nós não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Avalie bem a sua sabedoria, se isso não é coisa sua, só da sua cabeça. Na multidão de conselheiros, procure pessoas sensatas. Busque dentro da igreja pessoas mais maduras, pessoas que já passaram pelo que você passou, pessoas que já viveram o que você viveu, pessoas que Deus já forjou com dores que você está passando. Não tente passar pela vida sozinho, não tente passar pela vida de forma a conquistar tudo, querendo glória só para você. A Bíblia vai dizer que você não deve caminhar só, ser sábio, sabichão. A Bíblia nos alerta de você viver uma sabedoria independente da de Deus, meus irmãos. Não tente viver uma vida como se Deus não existisse. Muitos aqui estão fazendo isso, muitos no mundo têm feito isso. Você crê em Deus, mas vive como um ateu. Você é um cristão confesso, mas um ateu prático. Com a boca você fala que crê, que
acredita em Deus, mas com a vida você mostra que você é um ateu. Você não leva Deus em consideração, você não leva as ordenanças de Deus em consideração, você não leva os preceitos de Deus em consideração. Você é um autônomo, a vida é sua. E Salomão vai falar que é melhor a luz do que a escuridão. E João, lá na frente, o apóstolo, ele vai dizer para nós que muitos amam mais as trevas do que a luz. A luz do Evangelho tem se acendido, semana após semana nós temos pregado, semana após semana a gente vê as portas da graça aberta, o Evangelho, a luz, o caminho sendo mostrado, e João vai mostrar para mim e para você que muitos amaram as trevas, muito mais do que a luz. A luz é boa, mas as trevas são melhores. Muitos, meus irmãos, estão ignorando os alertas, preferem se manter nas suas opiniões próprias e falidas. Mas ao olhar novamente para a sabedoria, mesmo que humana, nós podemos ver seus benefícios positivos em relação à loucura. A moralidade dos homens, meus irmãos, ainda é melhor do que a loucura e a imoralidade dos loucos. A gente vê isso, é um aspecto da graça comum de Deus na terra. As pessoas ainda têm um certo grau moral, as pessoas ainda têm um certo grau de amor, as pessoas ainda têm um certo grau de ética. Isso é graça comum de Deus, é Deus ainda sustentando a criação, porque Romanos capítulo 1 vai dizer que quando Deus tira o freio da humanidade, eles se mergulham em todos os prazeres, e cada vez se lambuzam mais e mais. A sabedoria é boa. Salomão, antes de escrever Eclesiastes, escrevendo Provérbios, no capítulo 10, verso 1, ele vai dizer assim, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. No verso 8 ele vai dizer, o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Há um aspecto positivo, a sabedoria é muito melhor do que a imoralidade, a loucura daqueles que rejeitam a luz. Mas Salomão, meus irmãos, é um exímio investigador. Salomão é o sábio, ele tem condição de ir além do que eu e você, e ele tem condição de ir mais a fundo. Ele vai mais a fundo sobre a sabedoria, sobre a loucura, em termos de valor. Salomão aqui, em termos de valor, ele vai até o limite. E no verso 14, ainda mais na parte B, ele chega a mais uma conclusão. Ele vai dizer, contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Salomão, meus irmãos, aqui está dizendo que na vida, tanto do sábio quanto do tolo, tudo pode acontecer. Coisas boas, coisas ruins, coisas alegres, coisas tristes, saúde, doença, isso a gente vê, isso acontece, né? O próprio Jesus mostrou isso para nós no Sermão do Monte, né? A chuva cai sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Mas Salomão aqui está pensando em algo mais específico. Salomão, ele vai mais a fundo. Salomão, ele não está olhando somente para a vida vivida, ele vai até as últimas consequências. Salomão aqui, ele está pensando na morte, no fim de todos nós, naquilo que anula o seu sonho, o meu sonho, a sua vida, a minha vida, naquilo que equaliza todo mundo, naquilo que não tem pobre, não tem rico, não tem grande, pequeno, bonito, feio, gordo, magro, é a morte, o fim de todo mundo, é o destino que equaliza toda a raça humana e toda a criação contaminada pelo pecado. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus, e o fim é a morte. Ninguém escapa dela, meu irmão. Ninguém escapa da morte. Salomão descobre então que todo mundo vai para o mesmo lugar. O fim de todo mundo é o mesmo. E nos versos 15 e 16 aqui, Salomão, ele ao ver que a morte anula toda a obra, todo o empreendimento,
da vida tanto do sábio como do louco, ele se volta para si, no verso 16. Salomão aqui conversa com ele mesmo, e Salomão, quando ele começou a investigação, ele já tinha chegado à conclusão, qual que é o sentido da vida debaixo do sol, mas depois de entender que tanto o sábio quanto o louco, tanto aquele que andou certinho, aquele que é moral, né? Aquele que pratica, paga o imposto, aquele que dá bom dia, boa tarde, aquele que não lesa ninguém, aquele que teve uma vida boa, tanto aquele que, né, o Pedrinho Matador, morreu essa semana passada, né? Aquele que achou que era o justiceiro. Salomão, quando ele descobre que o fim de todo mundo é a morte, Salomão chega à mesma conclusão que ele tinha chegado no começo: tudo é vaidade. Tanto o sábio quanto o louco terminam no mesmo lugar. E aí Salomão, parece que ele entra em pânico, e Salomão, ele está conversando com ele mesmo agora, e aí ele vai se perguntar: por que eu busquei mais sabedoria? Por que eu me esforcei tanto? O mestre, o rei, o rico, o sábio, empreendeu tantas coisas, e agora, quando ele vê a realidade da minha vida, da sua vida, ele fala: para que eu gastei tanto tempo, sendo que no final, nós vamos todo mundo morrer? E a gente viu isso há pouco tempo na prática. Morreu a rainha da Inglaterra, o velório com toda a pompa de uma monarca. Morreu também o rei do futebol, o rei Pelé, o velório também com toda a sua pompa de um grande ídolo do esporte. Mas também, meus irmãos, morreu os Zés, os João, as Marias, com toda a simplicidade, longe de todo o holofote, sem ninguém ver, poucas pessoas para sofrer, para chorar. Morreram todo mundo, meus irmãos. O fim dos grandes, dos pequenos, dos ricos, dos pobres, dos bonitos e dos feios, do cheio de fãs e de que tem fã nenhum, acabou no túmulo. O salmista, no capítulo 49, verso 10, ele vai dizer assim, pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. Salomão fica triste. Me empenhei, fiz tudo que alguém poderia imaginar. Para quê? Vou morrer? Muitos, meus irmãos, na vida, você conhece alguém que ele tenta escapar da realidade da mortalidade? Muitas pessoas, eles não aceitam que eles são mortais. Muitas pessoas batem no peito e pensam, lá no seu íntimo: eu não vou morrer, eu sou imortal. Muitas pessoas tentam fazer coisas, deixar legado, porque na cabeça dele, ele quer ser imortal de algum jeito. E aí ele tenta fugir a todo momento da realidade na mortalidade, minha, de Salomão e a de todos nós. Meus irmãos, Salomão então, quando ele entende, o sábio, que ele também vai morrer, ele entra em desespero. E um dia, meu irmão, eu quero que você reflita nisso, um dia o seu coração baterá pela última vez. Um dia o seu pulmão encherá de ar pela última vez. Um dia você verá as pessoas pela última vez. Um dia você verá quem você ama pela última vez. Um dia você estará aqui pela última vez. E então será o fim da sua vida nessa terra. Meus irmãos, e aqui, com a realidade da sua morte, Salomão sábio, quando ele percebe que o fim dele, o sábio, também é o mesmo fim do louco, do imoral, Salomão, ele entra em desespero. Salomão, ele fica tentando encontrar novamente sentido, porque ele se sente que ele desperdiçou a sua vida. Ele já havia falado isso no verso 11. E aí no verso 16 ele vai dizer: pois tanto o sábio como o astuto, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o astuto. A morte, meus irmãos, apagará até a memória da nossa existência. Alguns,
estão gastando todo o seu conhecimento, toda a sua energia, todo o seu dinheiro para imortalizar seus feitos. As pessoas com essa cultura pós-moderna de deixar legados, as pessoas estão gastando todas as suas forças naquilo que não é importante, por causa de um orgulho próprio, de deixar algo que ele mesmo não usa. E Salomão, ele entende isso, e Salomão, ele entra em desespero. Nós fugimos da realidade da morte, vivendo aqui nessa vida, sem desfrutar da vida. Você conhece gente assim? Esses dias para trás eu passei ali com alguém, e ele falou, esse cara aí tem 37 casas de aluguel aqui em Lucas, e ele mora numa kitnet. Eu falei, o quê? 37 casas de aluguel e mora numa kitnet. Meu irmão, não tem problema você morar numa kitnet, mas é isso aqui que Salomão está mostrando para nós aqui. As pessoas que vivem a vida e não aproveitam a vida. Ele tem 37 kitnets, e eu e você sabemos que no mínimo ele ganha 37 mil reais por mês, e ele mora numa kitnet. Pessoas que, fugindo da realidade da morte, vivem essa vida sem desfrutar dela. Tem gente que casa sem desfrutar da melhor companhia, que é o cônjuge. As pessoas passam pela vida, passam pelo casamento. As pessoas têm filhos e não vê os filhos crescerem, porque a coisa mais importante é eu educar meu filho, é eu dar uma escola boa para o meu filho, e você entra para trabalhar, e quando você acorda para a realidade, seu filho já se perdeu. As pessoas querem ter um marido, uma esposa, uma família, mas não vivem a família. As pessoas querem ter dinheiro, mas não vivem e não gastam daquilo que o dinheiro proporciona. As pessoas juntam os recursos e bens, mas não usufruem. As pessoas vêm à igreja, mas não se entregam ao Senhor. Dia após dia, as pessoas vêm, parece que é um descargo de consciência. As pessoas continuam vindo ao templo, continuam dizimando, continuam ofertando, continuam, mas ainda querem o total controle da sua vida. Não se entregam ao Senhor, não se rendem a Cristo. Meus irmãos, loucura. É isso que Salomão está dizendo aqui. Você vai morrer, você pode morrer hoje. O que você está fazendo da sua vida? A vida das pessoas, meus irmãos, está melhorando cada vez mais, contudo, a vida também está ficando cada vez pior. A vida está melhorando, a gente dorme numa cama melhor, a gente come comida melhor, a gente se veste melhor, a gente anda num carro melhor, a gente passeia nos lugares melhores, a gente faz as melhores coisas, mas contudo a nossa vida tem cada vez ficado pior. É mais vazio, mais solidão, mais tristeza, é mais ilusão. E Salomão, quando ele olha para essa realidade, quando ele vê que a realidade final dele é a morte, do mesmo jeito daquele louco, insensato, imoral, Salomão entra em desespero. Olha o que Salomão fala no verso 17: pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Pelo que aborreci da vida. A NVI traduz um pouco melhor, a NVI vai dizer assim, por isso desprezei a vida. A NVT vai dizer assim, passei a odiar a minha vida. A NTLH, ela vai traduzir assim, a vida começou a não valer mais para mim. Salomão se decepciona com a vida. Aquilo que ele esperava da vida, a vida não tem condição de entregar. Salomão agora odeia a vida. Se decepcionar na vida é muito comum, meus irmãos, porque a vida ela nos traz frustrações, mas odiar a vida é diferente. Salomão aqui, ele não está só odiando a vida, mas tudo que a vida envolve, todo o seu esforço, tudo aquilo que Salomão fez, todas as suas construções, as casas, os palácios, os jardins, as plantações, o dinheiro que ele juntou, a expansão comercial, a riqueza acumulada, todos os seus prazeres, as festas, as pessoas, as mulheres. Salomão odeia isso, a vida como um todo. Ele chega à conclusão que ele se esforçou para nada, tudo que ele fez não leva a nada. E lembre-se, Salomão aqui
Ele está contemplando a vida debaixo do sol. Salomão aqui está contemplando a vida na perspectiva de alguém que não leva Deus em consideração, alguém que é autônomo de Deus, alguém que é até um cristão confesso, mas um ateu prático. A vida vivida numa perspectiva meramente humana, a vida encontrada fora das Escrituras, a vida encontrada fora de Cristo, ela não tem sentido. Salomão odeia a vida porque ele fez tudo isso e ele chega à conclusão que não valeu de nada. Debaixo do sol, meus irmãos, as pessoas aqui, ao se deparar com a morte, os homens entram em desespero. A Covid mostrou isso. Quantas pessoas nós vimos desesperadas com a morte? Conheci pessoas que ficaram 3 meses sem sair de casa, literalmente. Pessoas com medo de morrer, não era com medo de ficar doente, não. Não era com medo de ficar doente, não, com medo da morte, porque não sabiam para onde iam, porque há uma realidade que eles não conhecem, há um lugar que eles não sabem mais ou menos como que é, e eles tentam se convencer de que não existe vida após a morte. Isso tudo é uma conversa fiada, mas há uma realidade, meus irmãos, e as pessoas sabem disso. Salomão vai dizer mais à frente, a gente vai ver isso. Salomão vai mostrar para nós que Deus implantou a eternidade no meu coração e no seu. Essa sede, essa vontade, esse desejo de buscar sentido é porque Deus colocou isso em nós. Nós nascemos e nós somos criados para sermos eternos, para viver no perfeito, para viver no paraíso com Cristo. Mas por causa do pecado, o pecado quebrou aquilo que era perfeito. Por isso que os relacionamentos eles são quebrados, por isso que a vida ela é quebrada, por isso que o sentido da vida fora de Cristo ele não é encontrado, porque o pecado manchou. Se eu e você tirarmos o pecado da equação, você está perdido, você não encontra sentido na vida, porque muitos esqueceram que existe um Deus criador. Existe um Deus que pode todas as coisas e criou com o propósito de todas as coisas. As pessoas entram em desespero. François Mauriac ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1952. Olha o que ele disse: você não pode imaginar o tormento de não ter tirado nada da vida e de ter nada a esperar senão a morte, de sentir que não há outro mundo além deste, que o quebra-cabeças jamais será explicado. Alguém sábio, alguém inteligente, alguém que ganhou um prêmio Nobel, se depara com a realidade da morte e entra em desespero, ele não tem respostas, e é assim, meus irmãos, a vida debaixo do sol. As pessoas estão odiando a vida, o pregador aqui odiava a vida por causa da certeza da morte. Salomão aqui, ele entra em desespero porque a morte ela leva tudo aquilo que você conquistou. Caixão não tem gaveta, funerária ou funeral não tem carro de mudança. Salomão aqui se depara com a realidade de que todas as suas conquistas, de que tudo aquilo que você gastou para fazer, a morte interrompe, a morte quebra esse negócio. E isso é uma realidade, meus irmãos. Talvez você que esteja aqui, hoje também você tenha odiado a vida por alguma razão. Talvez muitos de nós aqui temos cansado dessa vida. Talvez é porque o seu sofrimento é grande, talvez o sofrimento que você esteja passando está quase insuportável. Talvez você tenha odiado a vida por causa dos problemas financeiros. A gente está vendo uma crise que talvez pode se agravar cada vez mais. Talvez você odeie a vida por causa de abusos que você sofreu, ou abusos que você está sofrendo. Talvez você esteja odiando a vida por causa de um sofrimento injusto. Talvez você é um refém do pecado de alguém. Talvez você não tenha culpa de nada, está sofrendo amargamente, reflexo de uma injustiça, e com isso você tem odiado a vida.
Talvez você tenha odiado a vida por causa da mentira que você vive. Porque a sua vida é uma mentira, seu casamento é uma mentira, a sua casa é uma mentira, tudo é uma mentira, e você tem que sustentar esse negócio, e você prefere morrer, fugir. E você não pode causar uma explosão, mas você quer causar uma implosão. Essa vai ficar até bom no corte, hein? As pessoas estão desesperadas querendo sair de cena, porque tem medo de compartilhar a vida que tem vivido. Preferem ficar odiando a vida, se lambuzando cada vez mais no pecado, do que estender a mão e gritar por socorro. Preferem morrer. Talvez alguém aqui nessa noite tenha pensado há muito tempo, há pouco tempo, em tomar remédio, se enforcar, porque a vida está pesada. A necessidade de encontrar a verdade, de falar a verdade, ela vai te empurrando, e você, por medo das consequências, você prefere viver numa mentira, e com isso você tem odiado a sua vida. Mas enquanto você, meu irmão, esperar da vida apenas debaixo do sol, você ainda terá muitos outros motivos para odiá-la. Lembre-se que Salomão já é um senhor aqui. Salomão, ele encontrou o sentido da vida, e Salomão, ele mostra para nós o verdadeiro sentido da vida. Salomão, o tempo inteiro, no livro de Eclesiastes, ele está sinalizando para nós que debaixo do sol não tem solução, debaixo do sol você não encontra vida, debaixo do sol não tem nada, debaixo do sol só tem dor, sofrimento, morte, inferno. A nossa perspectiva, meu irmão, deve estar acima do sol. O nosso olhar tem que estar acima do sol. Paulo entendia isso, Paulo entendeu isso, Paulo escreveu sobre isso. Paulo, em Colossenses capítulo 3, ele vai dizer assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. A nossa perspectiva é acima do sol. O nosso olhar tem que estar em Cristo. A sabedoria humana nos traz a realidade do fim. A sabedoria humana nos diz que a morte termina com tudo, meus irmãos. Mas a palavra de Deus nos mostra que a sabedoria de Deus nos aponta para a verdadeira vida. É em Cristo que nós encontramos a verdadeira vida completa, absoluta, onde até a morte não tem poder, e o máximo que a morte pode fazer para aqueles que estão em Cristo é antecipar o meu e o seu encontro com o Salvador. A morte para nós deve ser um deleite, é ela que tem que ter medo de me encontrar, porque o máximo que ela vai fazer é um favor para mim. Você não pode ter medo, um crente não pode ter medo de morrer, meu irmão. Alguma coisa está desregulada no seu cristianismo. Se você tem medo de morrer, alguma coisa está desregulada no seu cristianismo. Talvez você não entendeu o cristianismo, talvez você não é um crente. Porque Jesus, Ele vai dizer que o verdadeiro amor lança fora o medo de morrer, o medo de falar a verdade, o medo de viver a verdade. Não tenha medo de viver aquilo que Deus nos ordena na sua palavra. Meus irmãos, Cristo é a verdadeira vida, Cristo é o verdadeiro Salvador da minha vida e da sua. Colossenses, um pouco antes, no capítulo 2, ele vai dizer que em Cristo estão escondidos todos os tesouros, em Cristo que são encontrados a verdadeira sabedoria. Cristo é a personificação da sabedoria, Cristo é a sabedoria. João, na primeira carta, no capítulo 5, verso 20, ele vai dizer assim, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, Ele é a vida eterna. Não tem morte com Cristo.
Com Cristo é vida e vida é em abundância. Com Cristo é esperança, com Cristo, meus irmãos, é expectativa, é alegria, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Por isso que Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece, porque em meio às intempéries da vida, que tanto justos e injustos, bons e maus passam, nós podemos tudo, porque Cristo tem nos fortalecido, Ele é a nossa vida. Meus irmãos, a morte chegará para todos, e o que define se vivemos de maneira útil ou fútil, é se nós entregarmos, estarmos bem protegidos debaixo das asas do protetor Cristo Jesus. A gente ouve a música, alguém cantou, que a vida devia ser bem melhor e todo mundo sabe. Mas sem Cristo, a vida não vai ser melhor. A morte não vai ser melhor. Um autor disse assim, como morrer é uma questão de como viver, mas viver é uma questão de saber como amar. Como encontrar um amor que não seja assombrado pelo medo, um amor que seja mais forte do que a morte. Descobrir como amar corretamente e viver lentamente com todas as belezas letais da criação, sem desprezar ou ressentir a mortalidade delas. Há uma realidade que eu e você devemos ter uma decisão hoje. Eu e você iremos morrer. Mas saiba, meu irmão, que se você nascer apenas uma vez, você morre 2 vezes. E se você nascer 2 vezes, você morre somente uma vez. E esta é lucro para aqueles que se voltam para as coisas acima do sol. Encontramos vida, sabedoria, além do túmulo. Amém? Que Deus esteja te abençoando, nos abençoando. Meus irmãos, há uma realidade que eu e você iremos enfrentar. Como você vai enfrentar? Fique de pé, vamos cantar, vamos orar. O grupo de louvor vai cantar uma canção. Faça dessa canção uma oração, ore ao Senhor. Esteja avaliando a sua vida. Use esse tempo para refletir. Enquanto o grupo canta, ora ao Senhor, meus irmãos. É a oportunidade que Deus te dá mais uma vez de você encontrar a vida. A oportunidade que Deus te dá para você amar a vida. A oportunidade que Deus te dá para você receber a vida. Cristo é a vida. Ore, cante, adore ao Senhor.